O conteúdo que você ouvirá na sequência não é indicado para menores de 14 anos. Olá, amigos, eu sou o Dom e esse é o Crimecast. Aqui, nesse podcast, a gente vai falar sempre sobre crimes reais que ficaram conhecidos no Brasil e no mundo. Se você está ouvindo o Crimecast pela primeira vez, desde já agradeço pelo play e seja muito bem-vindo aqui. A todos aqueles que já me acompanham, o meu muito obrigado pela audiência e por continuar ouvindo o nosso podcast. E hoje a gente vai para o episódio de número 29, aqui no Crimecast. Mas antes eu quero pedir a vocês para seguir o Instagram do Crimecast, que é o Crimecast_podcast. É muito importante que vocês sigam e compartilhem o Instagram do Crimecast, assim como compartilhar também os episódios para que mais pessoas conheçam o nosso podcast e eu possa continuar trazendo conteúdo para todos aqui. Mais um favor que eu queria pedir a vocês é que se puderem marcar o Crimecast, ao ouvir algum episódio, eu agradeceria muito para que a nossa visibilidade aí possa aumentar cada vez mais e mais pessoas conheçam o Crimecast. Então, amigos, mais um episódio aqui, no Crimecast. Mas antes de começar, eu queria só dizer a vocês que o Crimecast ele está em várias plataformas de streaming, A gente está, além do Spotify, a gente está no Deezer, a gente está também no Google Podcasts, Amazon Music, Radio Public e Apple Podcasts. Você escolhe aí a sua plataforma preferida, para ouvir e dar essa grande força aí pro Crimecast, que é um podcast muito recente, um podcast independente e a gente vai trazendo para vocês aqui sempre episódios semanais. Hoje a gente vai falar aí de uma nova história, o caso da garotinha JonBenét. É um caso bem chocante e hoje eu começo a contar para vocês essa história aí que aconteceu há mais de 20 anos. Então é isso, amigos, a gente vai para a primeira parte sobre o caso da garota JonBenét. Há exatamente 26 anos atrás, no dia 26 de dezembro de 1996, uma mulher liga desesperada para a polícia de Boulder, Colorado. A mulher dizia que sua filha, de apenas 6 anos, teria sido sequestrada. Era o que dizia um bilhete que ela tinha acabado de encontrar dentro de casa. A garotinha em questão era JonBenét Ramsey. A mulher que havia ligado era Patsy Ramsey, mãe de JonBenét. Patsy disse também à polícia que encontrou o bilhete após acordar e depois constatou que a filha realmente havia sumido. Bob Whitson, ex-sargento da polícia de Boulder, lembra que o caso ficou sob sua responsabilidade. Whitson então se dirige até o endereço da família Ramsey. A família é composta por Johnny e Patsy Ramsey, os pais, e JonBenét, de 6 anos, além do irmão dela, Burke, de 9 anos. Bob Whitson lembra que ao chegar na residência, 2 investigadores já estavam lá
a detetive Earn e o detetive Patterson. Havia também policiais que já tinham patrulhado a casa e não encontraram a garota e nem pistas claras de que havia ocorrido um crime ali. Sem mais pistas, os investigadores focaram exclusivamente no tal bilhete deixado. O bilhete dizia que os sequestradores eram uma pequena facção estrangeira e pedia $118 mil pela garota. Havia a instrução de que os pais ficassem próximos ao telefone e em breve entrariam em contato com mais informações e decidiriam como o dinheiro deveria ser entregue. No bilhete também havia ameaças específicas que diziam que a menina seria morta e o corpo nunca seria encontrado se as exigências não fossem cumpridas. Além disso, ameaçavam também de decapitar a garota se a polícia e o FBI fosse chamado. Bob Whitson lembra que o filme O Preço de um Resgate havia saído umas semanas antes e imaginou que alguém estivesse imitando o filme. Só para explicar, amigos, esse filme, que ele menciona, O Preço de um Resgate, é um filme do mesmo ano, 1996, com o Mel Gibson como protagonista do filme. Depois vocês podem procurar aí se quiserem assistir, é um filme muito bom que tem o Mel Gibson como personagem principal. Está claro que a família Ramsey vive uma vida de privilégios. A casa da família tem 650 metros quadrados, uma enorme e linda casa de um casal rico e que tem 2 filhos muito bonitos. Parece a família norte-americana perfeita. E aí a gente tem o relato de uma vizinha e amiga da família, Judith Phillips. Judith conta que John era um empresário de sucesso e era uma pessoa bem fechada e quieto, e também era um bom pai. Betsy trabalhava numa empresa de computadores com o esposo de Judith e foi lá que ela a conheceu. A amiga diz que Betsy era uma excelente mãe. Sem nenhum sinal de JonBenét, os investigadores pedem aos pais para refazerem seus passos nas últimas 24 horas. Os Ramseys acordaram no dia 25 de dezembro, dia de Natal, e foram abrir os presentes, como é costume de milhões de norte-americanos no dia 25. Por volta das 4:30 da tarde, eles foram para a ceia de Natal na casa de amigos. Eles ficaram na casa de outra família até mais ou menos 9:30 da noite e depois retornaram para sua casa. Ao chegarem em casa, Burke, de 9 anos, subiu para seu quarto e JonBenét foi levada até o quarto dela pelo pai. O casal disse que a casa parecia normal quando chegaram, sem nada fora do lugar e nenhuma porta aberta ou arrombada. Pat Ramsey diz que foram dormir e ela teria acordado perto das 5 da manhã do dia 26 de dezembro. Patsy conta que ao descer as escadas para ir à cozinha, ela encontrou no final das escadas o tal bilhete, escrito à mão e, após alguns segundos lendo, ela percebeu que se tratava de um bilhete de resgate. E então volta gritando para o esposo, pedindo para que ele vá verificar as crianças. John encontra o filho de 9 anos dormindo na cama, mas JonBenét havia desaparecido. Logo após John constatar que a filha tinha sumido, Patsy faz a ligação para a polícia.
E aí, amigos, nós temos agora o relato de um ex-analista criminal do FBI, Greg McCrary. Greg conta que após ligar para o departamento de polícia, Patsy ligou para alguns amigos, pedindo apoio e pedindo para que eles fossem até a sua casa. No bilhete, havia uma instrução que dizia que os tais sequestradores entrariam em contato por telefone entre as 8 horas e 10 horas da manhã. Todos estavam ali aguardando a ligação, mas ela nunca aconteceu. Greg diz que o sargento Whitson decide então voltar para a delegacia e levar todos os investigadores e policiais com ele. Mas ele pede que a investigadora Arne permaneça na residência com os Ramseys e as outras pessoas e amigos que estavam ali. Então, amigos, para a gente ir acompanhando esse raciocínio aí, né, o desenrolar desses acontecimentos, a Patsy Ramsey, mãe da garota, diz que achou um bilhete, né, após acordar no dia seguinte ao Natal, no dia 26. E depois eles constatam ali, ela e o esposo John, que realmente a JonBenét não estava no seu quarto, na sua cama. E é quando ela faz a ligação dizendo que a garota tinha sumido e tinha esse bilhete que falava que era um sequestro. No bilhete pedia que os pais aguardassem, né, até um horário ali entre 8 e 10 da manhã que entrariam em contato, mas essa ligação não aconteceu. Ou seja, por qual motivo a menina é sequestrada, escrevem um bilhete, dizem o horário e não fazem essa ligação, né? E aí a gente volta lá para aquele momento onde a ligação não aconteceu. E o Whitson, o sargento responsável, decide voltar para a delegacia junto com policiais, mas ele deixa uma mulher lá, uma investigadora, junto com os Ramseys e com os amigos que estavam ali. A investigadora então pede para que o pai de JonBenét vasculhe a casa por inteiro, procurando por qualquer coisa fora do comum ou que parecesse estar fora do lugar. John faz isso junto com um amigo que estava na casa, e eles olham em vários locais, e em um desses locais foi um quarto que era no porão, que ele dizia ser a adega. E quando ele abre a porta, lá está no chão o corpo de JonBenét enrolado em um pano. A garota já estava morta e tinha cordas em um dos braços e em volta do pescoço, além de uma fita adesiva na boca. A cabeça da menina tinha uma marca de uma pancada. John tira a fita da boca da filha, pega o seu corpinho no colo e sai correndo para a sala. O sargento Bob Whitson diz que após o corpo da garota ter sido encontrado, ele voltou para a casa dos Ramsey e diz que nunca esquecerá daquela cena ao chegar na residência. Patsy Ramsey estava agarrada ao corpo da filha, chorando sem parar, soluçando e balançando para frente e para trás. Bob diz que não havia nada que pudesse dizer naquele momento. A amiga da família, Judith Phillips, diz que ficou chocada e simplesmente não conseguia acreditar que aquilo estava acontecendo. Todos os policiais retornam para a casa dos Ramsey para conduzir uma investigação completa. Procurando por provas onde o corpo da garota foi encontrado, os policiais acham o que eles chamam de garrote, que era um pedaço do cabo de um pincel que foi utilizado. Garrote é uma haste ou algo sólido que, em conjunto com um cordão,
facilita o processo de estrangulamento de uma pessoa. Quanto mais se gira esse garrote, mais o cordão fica acochado no pescoço da pessoa. Algo cruel, principalmente se tratando de uma criança. Os pais de JonBenét passaram a dizer que o mais provável era que alguém tinha entrado na casa durante a noite e tinha matado a menina. A questão é que não havia um sinal sequer de invasão, nenhuma porta arrombada ou fechadura forçada. Os policiais dizem que não havia evidência nenhuma de que um crime havia acontecido ali. Diante daquelas informações, as suspeitas passam a cair sobre os pais de JonBenét. A polícia acha muito estranho quando descobre que John, pai da garota, poucas horas após o corpo da filha ser encontrado, estava planejando uma viagem. Essa informação fez com que as suspeitas aumentassem. A polícia então diz aos Ramseys que eles devem permanecer em Boulder para ajudar na investigação do assassinato de JonBenét. Os pais acabam concordando com isso, mas dizem que não aceitam ser interrogados de forma separada. Eles exigem serem interrogados juntos. Os investigadores dizem que precisam de depoimentos separados para comparar as declarações de cada um. Mas os Ramseys não aceitam aquela condição e ainda proíbem os investigadores de pegar o depoimento do garoto Burke, de 9 anos, irmão de JonBenét. Os pais querem que um psicólogo infantil interrogue o menino em vez dos investigadores. A detetive de homicídios Michelle Wood diz que já trabalhou em vários casos em que um assassinato aconteceu dentro de casa e conta que geralmente quando os parentes não têm nenhum envolvimento com o crime, eles facilitam e ajudam a investigação, mas quando as pessoas fazem o contrário, dificultando o processo de investigação, isso é um mau sinal. Outra coisa que chamou a atenção é que os Ramseys logo contrataram assessoria jurídica, um advogado para John e um advogado para Patsy. Isso é mais um motivo que faz a polícia acreditar que os dois ou algum deles estivesse envolvido no crime. A jornalista Diane Dimond cobriu o caso desde o início. Diane diz que foi direto para Boulder e lembra que havia uma multidão de jornalistas lá e conta que as pessoas se recusavam a falar. Amigos, vizinhos e até lojistas não aceitavam dar entrevistas. Ninguém queria se envolver. E aí agora nós vamos saber um pouco mais sobre a vítima. A gente vai ter ali um pouco mais de informações sobre a garotinha de apenas 6 anos, JonBenét Ramsey. A imprensa apura que JonBenét participava de vários concursos de beleza infantis, em que parecia uma garota com bem mais idade, cheia de maquiagem e laque no cabelo. Pamela Griffin, costureira, diz que foi ela quem montou o guarda-roupas da menina. Pamela diz ter conhecido a mãe de JonBenét em maio ou junho de 94 e lembra que a garotinha só tinha 4 anos, mas usava maquiagem e penteado de uma mulher de 18 anos. Pamela diz que era jurada de um concurso infantil local em Denver e tinha uma filha chamada Christine que participava de vários concursos desse tipo e já tinha inclusive recebido o prêmio máximo nessas competições.
Foi em um desses concursos que Patsy Ramsey viu Christine e então ficou encantada. Ela procurou Pamela e pediu a ela que tornasse a filha JonBenét igual a Christine. JonBenét passa a ter aulas com Pamela e Christine diariamente. Pamela explica que até chegar no concurso nacional, a garota tinha aulas todo santo dia. A rotina de JonBenét, de apenas 6 anos, era de uma pessoa adulta, segundo Pamela. A garota estava sempre maquiada e vestida como se fosse uma jovem mulher, além de dançar e usar modelos de roupas não apropriados para a sua idade. Ao saber daquilo, várias pessoas diziam que Patsy Ramsey sexualizou a menina deliberadamente. É descoberto então que, no passado, Patsy Ramsey participou de vários concursos de beleza e ganhou alguns, inclusive. Começa então a se especular que esse era o motivo da obsessão dela com a filha nos concursos de beleza infantil. Patsy queria que a filha de apenas 6 anos fosse rainha da beleza, assim como ela já tinha sido. Diante de toda a repercussão negativa na imprensa, os Ramsey então contratam um consultor de mídia e decidem dar uma entrevista em rede nacional. Na entrevista, Patsy diz que não sabe quem fez aquilo com a filha e inclusive chora dizendo que os amigos e vizinhos cuidem dos filhos, pois há um assassino à solta. John fala muito pouco e se mostra sério e triste, porém não chora. Após a entrevista, a reação do público não é boa. Muitos dizem não acreditar nas palavras dos Ramseys e dizem também que aquilo parecia forçado demais. A detetive de homicídios Michelle Wood diz que foi um grande erro dos pais se recusarem a dar um depoimento aos investigadores e depois ir à TV dar essa entrevista. Como os Ramseys só aceitavam falar com a imprensa, os investigadores decidem então montar o caso baseado em evidências. De acordo com a autópsia, essa foi a sequência de acontecimentos que levaram a garota até a morte. JonBenét foi atingida com um objeto pesado na cabeça, que fraturou o seu crânio, mas isso não a matou. Depois disso, a garota foi estrangulada, e essa sim foi a causa da morte. Além disso, a autópsia revela que JonBenét tinha vários arranhões pelo corpo, além de manchas de sangue na calcinha. Esses arranhões e hematomas indicavam abuso sexual. Outra evidência é que havia pedaços de abacaxi no sistema digestivo, mas não digerido. Ou seja, a garota havia comido abacaxi bem antes de ser morta. Segundo os pais, JonBenét tinha voltado da ceia de Natal e foi levada direto para a cama. Ninguém lembrava de ter dado abacaxi a ela naquela noite. A polícia consegue apurar que no dia do assassinato havia uma vasilha com pedaços de abacaxi e uma colher dentro, em cima da mesa da cozinha. Se isso era verdade, então se colocava em xeque o que os pais tinham dito sobre como foi aquela noite após chegarem em casa. Para os investigadores, possivelmente o assassino de JonBenét era quem tinha dado abacaxi
para ela. Ao analisar a tigela de abacaxi, a polícia encontra digitais de Burke, o irmão mais velho de JonBenét, e digitais da mãe, Patsy Ramsey. Com isso, a polícia passa a acreditar que os Ramseys estão encobrindo o que realmente aconteceu com a garota naquela noite, mas ainda não é o suficiente para efetuar uma prisão. Para fazer mais pressão ainda, o procurador de Boulder, Alex Hunter, dá uma declaração dizendo que estão cada vez mais perto de chegar ao responsável pela morte cruel de JonBenét. A polícia diz que não fará nenhuma acusação até terminar uma análise minuciosa das evidências que possui. Uma das evidências que são analisadas mais detalhadamente pela polícia é o bilhete escrito à mão que Patsy Ramsey diz ter sido ela que encontrou. Os investigadores acham bem incomum o fato de o bilhete ter 2,5 páginas. Geralmente, bilhetes com pedidos de resgate são escritos em apenas 1 página. Outra coisa que chama a atenção é o valor bem específico de $118 mil pedido pelos supostos sequestradores. Primeiro, porque geralmente os valores pedidos em casos assim costumam ser bem mais altos e chegar até a milhões de dólares. Aquele valor era uma quantia considerada relativamente baixa. E segundo, porque coincidentemente aquele era exatamente o valor de um bônus que John tinha recebido por um trabalho naquele ano. O ex-analista criminal do FBI, Greg McCrary, diz que provavelmente apenas Patsy saberia daquele bônus recebido pelo marido John. O serviço secreto fez análises no bilhete e descobriu que o tipo de tinta que estava no papel era de uma marca e tipo específico de uma caneta que tinha na casa dos Ramseys. O papel onde o bilhete foi escrito também foi encontrado na casa da família, mais especificamente nas coisas que pertenciam a Patsy Ramsey, a mãe de JonBenét. O tipo de escrita também foi analisado por especialistas em caligrafia, que disseram ter encontrado mais de 200 similaridades entre a escrita do bilhete de resgate e a escrita de Patsy Ramsey. A polícia então tem quase certeza de que Patsy Ramsey foi quem escreveu aquele bilhete. Então, amigos, olha só, gosto sempre de repassar para a gente continuar seguindo ali e acompanhando todo o desenrolar da história. Durante toda a investigação, a polícia passa a acreditar que os suspeitos estão na família, né? E aí entra o pai e a mãe. É difícil de se imaginar que o garotinho Burke, de 9 anos, tenha algum envolvimento. Então, tem o pai e a mãe. Nessa investigação, eles descobrem a questão do abacaxi, né? A autópsia revela que a garota tinha comido abacaxi bem antes ali de ser morta, porque o abacaxi estava no sistema digestivo, mas não tinha sido digerido ainda. Então fazia pouquíssimo tempo que ela tinha comido aquele abacaxi. Eles descobrem que tinha uma tigela de abacaxi e nessa tigela tinha justamente as digitais, levando em consideração só os adultos, né? Tinha as digitais da mãe da garota. A polícia está cada vez mais acreditando que os pais têm algum envolvimento, principalmente a Patsy Ramsey, que é a mãe da menina, né?
Após o corpo de JonBenet ter sido encontrado em casa, os investigadores sempre imaginaram que alguém de dentro da casa teria feito aquilo com ela, né? Como eu já tinha comentado agora com vocês. Mas o que eles ainda queriam saber é como exatamente a garota foi morta e por quê. Os investigadores, então, interrogam alguns amigos da família e descobrem uma pista crucial. JonBenet fazia xixi na cama todas as noites. Essa questão havia afetado seriamente Patsy Ramsey, que estava muito preocupada que aquilo se tornasse um problema recorrente. É muito incomum que crianças de 6 anos tenham esse problema de fazer xixi na cama e, para os investigadores, isso se torna um alerta. Alguns motivos que podem levar uma criança de 6 anos, segundo especialistas, a fazer xixi na cama pode ser um sinal de depressão, um sinal de ansiedade e até um sinal de abuso sexual. A polícia então desconfia que a garota pode ter sido morta para esconder que alguém da família estivesse abusando dela. Diante disso, o pediatra da garota vai a público e diz que tinha visto JonBenet várias vezes em consultas de rotina e nunca viu nenhum sinal de abuso sexual nela. Com essa possibilidade descartada, a polícia se volta para a mãe e imagina um cenário em que ela seja a assassina. Então, amigos, essa questão aí que foi levantada, que talvez esse negócio da garota já com 6 anos, já é uma criança, mas já é grande, né, para fazer xixi na cama. Né, segundo especialistas, poderia ser até um sinal de abuso sexual. Mas o médico da menina disse que nunca viu nenhum sinal de abuso na garota. E aí eles descartam essa possibilidade, né? A polícia descarta e se volta de novo para a mãe. Eles imaginam que Patsy estivesse muito chateada com a garota por conta da questão de fazer xixi na cama. E em um momento de descontrole e raiva, Patsy teria se enfurecido pela garota mais uma vez ter feito xixi na cama e teria batido com mais força do que gostaria na cabeça dela. Assustada, Patsy teria entrado em pânico e resolveu então encobrir o que havia acontecido, bolando um plano para fazer parecer que alguém tinha sequestrado a garota, abusado dela e depois a matado. Então isso aqui, amigos, é uma teoria que a polícia começa a considerar depois que a questão de abuso sexual é descartada. Eles começam a imaginar esse cenário que eu acabei de contar para vocês do que pode ter acontecido, né? O motivo, o que teria acontecido. Sendo assim, segundo a teoria da polícia, Patsy teria estrangulado a própria filha no porão de casa. Olha só que loucura isso, né, bicho? A polícia acredita que John, ao saber o que aconteceu, resolveu proteger a esposa a qualquer custo. Sem os depoimentos individuais e separados de John e Patsy, a polícia não pode averiguar sua teoria. E aí, somente em abril de 1997, 4 meses após a morte da filha, John e Patsy finalmente concordam em falar. A intenção da polícia era fazer com que Patsy cedesse e finalmente confessasse o crime. Mas, para a polícia, Patsy afirma que não fez isso com a filha e que John também não fez. E os dois não têm ideia de quem tenha feito. A polícia encontra algo de estranho no depoimento quando Patsy fala sobre qual roupa ela vestia no dia seguinte à ceia de Natal.
Patsy conta que pela manhã pegou a mesma roupa que tinha passado horas usando na noite anterior, na ceia de Natal. Para os investigadores, é muito improvável que pessoas do nível social dela fizessem isso. Mas Patsy diz que costuma fazer dessa forma. Os investigadores diziam que achavam muito estranho uma pessoa daquela, né, como a gente já falou aqui, muito rica, se levantar no dia seguinte e pegar a mesma roupa que ela tinha passado horas usando no dia anterior. Eles levantam essa questão, né? Os investigadores dizem também a Patsy que havia restos de abacaxi no estômago de JonBenét. Ela responde que não foi ela quem deu abacaxi à filha e diz ser estranho que a garota tenha ido comer abacaxi, pois ela parecia estar com muito sono quando chegaram em casa. Em seguida, Patsy pergunta se pegaram as digitais da vasilha de abacaxi. O investigador responde com outra pergunta. E se eu dissesse que há digitais de um de vocês na vasilha? Patsy levanta a voz e diz que não foi ela que deu o abacaxi à filha, deixando transparecer um grande incômodo naquele momento. A polícia então lhe mostra de novo o bilhete e pergunta se ela o escreveu. Patsy reluta em responder e depois aponta para a letra M, dizendo que aquele M parecia com o M que já tinha visto alguém fazer, mas apenas isso. Quando isso é perguntado a John na outra sala, ele responde que o fato da letra ser parecida com a letra de Patsy faz ele pensar que o bilhete foi escrito por uma mulher. Momentos depois, Patsy também fala nessa teoria para os investigadores, de que a letra era letra de mulher, por isso era parecida com a letra dela. Então a polícia acha que aquela resposta pode ter sido combinada pelos dois previamente. No final, Patsy continua afirmando que não fez aquilo com a filha, mesmo com os investigadores dizendo que aquilo não era só um palpite, que havia evidências que apontavam seriamente para o envolvimento dela na morte da filha. Mas Patsy não confessa o crime e diz que os investigadores deviam começar de novo a investigação, ou seja, o plano dos investigadores de arrancar uma confissão vai por água abaixo. Após quase 22 horas interrogando o casal, o caso continua sem uma solução e sem uma resposta. Depois de passar pelo tenso interrogatório, os Ramseys fazem algo que surpreende a todos. Eles decidem jogar as suspeitas para cima de outras pessoas, inclusive de amigos. John Ramsey fala aos policiais que suspeita de Priscilla White, a amiga deles que havia convidado os Ramseys para a ceia de Natal. Olha só isso, mano. Porém, depois de uma rápida investigação, a polícia descarta os White como suspeitos. A amiga Judith Phillips diz que entre alguns vizinhos e amigos íntimos, alguns diziam entre si que ninguém falasse com a polícia ou com os repórteres, e ela diz que foi aí que começou a questionar aquela situação. Judith diz que não atendeu ao pedido das pessoas e foi interrogada 2 vezes pela polícia. Foi então que, segundo ela, os amigos pararam de falar com ela e ela foi cortada do círculo de amigos mais próximos dos Ramseys. O próximo passo do casal foi fazer uma aparição na TV, onde Patsy reafirma que não matou a filha e diz ficar chocada com pessoas que achem que ela ou John
tenham feito isso à própria filha. Betsy também usa aquela aparição na TV para anunciar uma recompensa de $100 mil para quem tiver informações que levem à captura e condenação do assassino de JonBenét. Após a aparição dos Ramseys na TV, a polícia convoca a imprensa e diz que eles ainda estão sob suspeita e são muito importantes para o caso, e os convida novamente para que respondam outras perguntas sobre o caso. A tática da polícia era de colocar os Ramseys sobre uma imensa pressão para fazer com que eles, em algum momento, cedessem, pois, para a polícia, eles ainda são os grandes suspeitos. Ou seja, de um lado tem a polícia quase que acusando os Ramseys pela morte da própria filha, e do outro, o casal defendendo a inocência deles e influenciando a mídia a jogar a suspeita para longe deles com o artifício de oferecer uma grande recompensa de $100 mil por informações sobre o verdadeiro assassino. Então, amigos, para a gente entender tudo isso, cara, a polícia, né, como está sendo dito aí, eles têm quase certeza de que os pais estão envolvidos. Então é isso, amigos. Eu fico por aqui nesse momento. Essa foi a primeira parte sobre esse caso aí da garotinha JonBenét, né, que é muito triste porque, afinal de contas, uma criança, uma garotinha de 6 anos apenas perdeu a vida de forma brutal, né? Na semana que vem eu volto com a segunda parte e vou tentar aqui também, já dando uma explicação a vocês, vou tentar trazer a segunda parte já na próxima segunda, na segunda-feira, dia 2, não é isso? Então é isso, amigos, eu fico por aqui e até a semana que vem aqui no Crimecast.